Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos aqui com a última página da nossa apostila, onde estamos estudando o tema da literatura apocalíptica, paralelos entre o Apocalipse de João, assim nominado no Novo Testamento, e a segunda epístola de Baruque, também conhecida como Apocalipse de Baruque. Lembrando que o livro do Apocalipse ele é uma concha de retalhos de outras literaturas apocalípticas. Praticamente 80% do conteúdo do livro do Apocalipse é oriundo do livro de Enoque, também conhecido como Primeiro Enoque. Para quem não sabe, muitas porções, literalmente muitas porções do primeiro livro de Enoque foram encontrados em aramaico, lá na Caverna 4 de Qumran, entre os manuscritos do Mar Morto. A datação destes manuscritos serão ali em torno de 200 a 150 a.C., antes da Era Comum. Então sim, essa literatura tem uma forte influência sobre o livro do Apocalipse. Além disso, também estudamos aqui, ao longo das últimas aulas, a influência ou os paralelos também da chamada segunda epístola de Baruque, que também tem uma parcela relevante de paralelos com o Apocalipse. Também já falei para vocês em outras ocasiões que muitos paralelos do livro do Apocalipse também existem com os oráculos sibilinos, especificamente o livro 3, especificamente a partir do verso 300 do livro 3. Então, olha só, basicamente você encontra paralelos com o livro de Enoque, muitos, segunda epístola de Baruque, e também os oráculos sibilinos, além de outras literaturas, tá bom? Então, quando você fala ou quando você ouve alguém dizer que o livro do Apocalipse foi uma revelação para o apóstolo João na ilha de Patmos, isto é o que a tradição diz. Quando nós vamos para a exegese, para a crítica textual ou para a questões de ferramentas de religiões comparadas, critério de similaridade textual, como é o que eu utilizo aqui no canal do professor Carlos Alexandre Costa, no canal Verdades Ocultas da Bíblia também, nós vemos que essa tradição ela pode não estar falando do mesmo livro do Apocalipse que você tem nas mãos. Ou essa tradição ela apenas foi uma construção narrativa para falar de como surgiu de maneira mítica o livro do Apocalipse que está nas suas mãos. E eu tendo a entender que é a segunda opção. Não tem como você dizer que o livro do Apocalipse que você tem hoje é uma revelação a um apóstolo. Porque você tem inúmeros paralelos do capítulo 1 ao capítulo 22. Você consegue mapear todo o livro do Apocalipse e eu já demonstrei isso diversas vezes. Volto a dizer, não somente aqui no professor Carlos Alexandre Costa, mas também lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Nada você tem que aplicar para a sua vida hoje, no livro do Apocalipse. O que são as bestas? Eu mostrei aqui. Eram os impérios opressores daquela época passada, que era o reino messiânico, era o estabelecimento de um governo mundial espiritual que iria depor todos os outros reinos e impérios que eram opressores a Israel. O contexto da segunda epístola de Baruque é pós-destruição do Templo de Jerusalém. O escritor da epístola ele narra fatos como se fossem proféticos, mas não. São, entre aspas, pós-fecias. Ou seja, houve a queda do templo, surge a epístola para trazer esperança, resiliência, para trazer algum tipo de direcionamento àquele povo, ao povo judeu. O escritor do Apocalipse pega aquelas imagens e as reinterpreta, dando uma leitura para comunidades cristãs. E ele faz isso
com Baruque, ele faz isso com Enoque, ele faz isso com Daniel, ele faz isso com os oráculos sibilinos. Ou seja, de fato, você não está com uma epístola, com um livro revelado nas suas mãos, mas sim uma construção literária. Uma obra muito boa que você pode ler e vai aprender ainda muito mais é do PhD John J. Collins. O nome do livro, A Imaginação Apocalíptica. Tá bom? Então, eu quero só trazer aqui a título de revisão. Isso aqui é como se fosse uma aula de encerramento. Então, para nós revisarmos essa tabela aqui no final da apostila, nós temos aqui o Apocalipse de João, primeira coluna, segunda epístola, primeira coluna Apocalipse de João, segunda coluna a epístola ou segunda epístola de Baruque, o tema e a descrição do paralelo, tá bom? Então, por exemplo, temos nos dois livros o tema Jerusalém Celeste, Nova Jerusalém, uma Jerusalém que desce do alto, uma Jerusalém que está no alto. É legal que no Apocalipse a Jerusalém desce, mas na epístola de Baruque ela está lá, já está pronta para ser revelada, ela já é pré-existente. Os 4 anjos da destruição de Jerusalém, nós lemos aqui os 4 anjos no livro do Apocalipse, nós lemos aqui também na epístola de Baruque, nós mostramos aqui a passagem, e mais interessante, eu fui lá no livro de Enoque e eu mostrei quem são esses 4 anjos, porque essa tradição não é do Apocalipse, essa tradição não é da segunda epístola de Baruque, essa tradição é do livro de Enoque. E eu abri o livro de Enoque, abri o capítulo e nós vimos lá quem são esses 4 anjos, estes 4 arcanjos, arquângelos, que é Miguel, Rafael, Gabriel e Fanuel. E na literatura enoquiana, eles são os 4 principais anjos que estão sempre ali responsáveis, né, por executar os decretos divinos, os decretos de Deus. Então isso é conhecido, não é nada misterioso, oculto, não. Isso é algo que tem uma literatura que você consegue ver a origem. A mesma coisa é o Messias e o Filho do Homem. A associação entre o personagem Messias e o Filho do Homem é clara no livro de Enoque. O tema Messias, a palavra Messias, ela não aparece necessariamente no Apocalipse, mas aparece em Baruque e aparece em Enoque. O Filho do Homem é o Messias. Eu até expliquei que talvez para alguns exegetas e leitores apenas do Novo Testamento, ou seja, que apenas assim, ó, bota uma viseira e só olha para o Novo Testamento, especificamente para os evangelhos, mas o Filho do Homem não é Jesus, o Filho do Homem não é o Messias. Jesus se auto-intitula Messias em determinados contextos, como no Evangelho de João, por exemplo. Em outros fica subjetivo, mas no Evangelho de João fica mais claro. Ele fala para a mulher do poço de Jacó, sou eu que falo contigo, ok? Também, nas epístolas paulinas, o título de Cristo a ele deixa evidenciado, Cristo, Messias. Mas ainda há alguns que dizem que não. Bem, mas quando você olha o vasto contexto literário da literatura apocalíptica, Filho do Homem é Messias, é o Messias. E a palavra, vamos dizer assim, mais clara, demonstrando que o Messias é o Filho do Homem, você tem em Baruque e você tem em Enoque, tá bom? Como eu dei a aula aqui também, Apocalipse, Baruque traz a figura da besta ou as bestas, que são os impérios, os reinos opressores, os sistemas políticos opressores, personificados, demonstrados em bestas, mas que representam os impérios da época, tá bom? Então, nós vimos isso também aqui. O reino de Deus e a lei, nós vimos o reino de Deus em mais de uma literatura apocalíptica, tá bom? Como que é o estabelecimento desse reino na perspectiva do Apocalipse, na perspectiva da segunda epístola de Baruque. Também nós vimos isso na perspectiva do livro de Enoque e do livro do profeta Daniel. E algo muito interessante que poucas pessoas sabem é que
essa forma epistolar de escrever, cartas, 7 igrejas, por exemplo, você tem paralelos. Aqui, ó, na segunda epístola de Baruque, capítulo 77, a partir do verso 19. Apocalipse contém 7 cartas às igrejas, enquanto segunda Baruque termina com uma carta profética às tribos exiladas. Então tem este paralelo também, tá bom? Então só como se fosse uma aula de encerramento da matéria. Imagine que você estudou, fez esse curso comigo e agora nós estamos na última aula e eu quero agradecer a todos aqueles que assistiram e acompanharam esta série. Muito obrigado por assistirem a estes vídeos no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to